Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor João. Nesse vídeo de hoje a gente vai estar tratando de um período da história da humanidade chamado de período neolítico. Tá? Bom, para a gente começar, antes da gente entrar direto no período neolítico, vamos dar uma relembrada no período que antecede o período neolítico. Tá? Como a gente já sabe, a linha do tempo da história da humanidade é separada em vários períodos históricos ou tempos históricos. A ordem desses períodos históricos, desde o surgimento da humanidade até os dias de hoje, é a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é o período que a gente vive hoje. A pré-história, como ela é um período muito grande, para a gente estudar ela de uma maneira um pouco mais específica, com as suas peculiaridades, a gente divide ela em alguns períodos. O período paleolítico e o período neolítico. Repare que esses termos, paleolítico e neolítico, na verdade, ambos esses termos são junções de palavras gregas que têm como significado, no caso do paleolítico, a antiga Idade da Pedra, e no neolítico, a nova Idade da Pedra, certo? O período paleolítico, ele vai então desde o surgimento da humanidade, certo? Até ali por volta de 3.000 anos antes de Cristo. No período paleolítico, então, nessa antiga Idade da Pedra, como a gente já viu, foi o surgimento da humanidade, certo? E nesse período foi quando a humanidade se espalhou pelo planeta, tendo começado lá provavelmente no continente africano, e foi se espalhando pelo planeta por causa de uma característica que nós denominamos de nomadismo, ou seja, os grupos humanos, lá do começo da história da humanidade, lá da pré-história do Paleolítico, eles eram todos nômades. Todos os grupos humanos do período paleolítico, eles eram nômades. E o nomadismo, ele é um estilo de vida que ele é caracterizado pelo quê? Basicamente, o nomadismo, como a gente já sabe, ele é o estilo de vida no qual os grupos humanos não têm moradia fixa. Eles não moram no mesmo lugar de maneira fixa, em caráter permanente. Não, eles ficam migrando de um lugar para o outro em busca do quê? Em busca de alimento, de abrigo, certo? Um dos apelidos, digamos assim, que os nômades também têm na história é caçadores e coletores. Ou seja, os nômades, eles, devido a esse estilo de vida de não ter um local fixo para morar, eles dependem exclusivamente da caça e da coleta para sobreviver, né? Já no período neolítico aconteceram algumas mudanças que a gente vai ver a partir de agora que mudaram esse estilo de vida do ser humano, certo? Então a gente vai ver, nós temos aqui os principais tópicos, a gente dá uma breve comentada sobre eles e a gente passa em seguida a ver de maneira peculiar, de maneira específica, cada um desses pontos aqui, certo? A título de curiosidade só, a gente tem o GIF aqui da Era do Gelo, que é um filme que a maioria de vocês conhece, se não todos vocês, porque justamente a passagem do período do Paleolítico para o período Neolítico na história da humanidade se deu no último período glacial, ou seja, na última Era do Gelo que o planeta Terra experimentou, certo? Então, bom, o período Neolítico, que é essa última fase da pré-história da humanidade, quais são as balizas temporais? Quando ele começou e quando que ele terminou? Começou por volta de 13.000 anos antes de Cristo e se estendeu até cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Como a gente já sabe, essas datas dos períodos mais remotos da humanidade, elas não são 100% provadas. Existe muita teoria e evidências que nos apontam essas datas, tá? Bom, entre 13.000 até mais ou menos 10.000 a.C., aconteceu no planeta Terra a última Era do Gelo, ou seja, o último período de glaciação. Veja bem, esses períodos de glaciação que o planeta Terra passou eram comuns, tá? O último aconteceu por volta de 3.000 anos antes de Cristo, que era quando? Quando o planeta Terra ele resfriava sua temperatura, certo? E cobria principalmente o hemisfério norte, né? O hemisfério sul ele nunca ficava totalmente coberto de gelo, justamente devido às características, devido à inclinação do eixo da Terra. Mas a Era do Gelo era quando o planeta ele resfriava de maneira geral. E como a gente sabe, quando acontece uma mudança dessa no planeta, algumas coisas novas surgem, certo? O planeta ele se adapta, ele muda dependendo desses fatores, como por exemplo a Era do Gelo. Um dos fatores de mudança a partir da Era do Gelo, que aconteceu lá por volta de 13.000 até 10.000 anos antes de Cristo, foi o surgimento de grandes
vales fluviais, como a gente chama, ou seja, vales com rios importantes e que surgiram, né, rios importantes no planeta Terra a partir dessa época da última glaciação, certo? A gente vai ver que, por exemplo, a criação da agricultura que aconteceu no Neolítico, ela está relacionada justamente com as mudanças causadas pelo último período glacial e o surgimento de vales fluviais, certo? Então a gente tem aqui uma representação, né, desse último período glacial, ok? E alguns exemplos, né, desses vales fluviais que surgiram durante o último período glacial é que o vale do Rio Nilo, no Egito, e na Mesopotâmia a gente tem dois grandes rios ali que também surgiram a partir dessa última glaciação, que é o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Repare que a própria região, esse nome aqui, Mesopotâmia, que a gente tem, essa região que onde hoje fica mais ou menos ali a Síria, o Iraque, certo? Ali do lado tem a Palestina, Israel. Bom, a própria palavra Mesopotâmia é a junção de duas palavras gregas que significa entre rios, ou no meio de rios, ou seja, é uma região que fica aqui, se estende entre esses dois grandes rios que é o Rio Tigre e o Rio Eufrates. A gente também tem aqui na Palestina, né, em Israel, aqui antigo, o Rio Jordão, que é um rio importante para a região, por mais que não seja tão grande quanto os outros rios aqui mencionados. E a gente tem no Egito o famoso Rio Nilo, certo? Essa região toda que vai do Egito até a Mesopotâmia, a gente chama na história de crescente fértil. Por quê? Por que esse nome crescente fértil? Bom, em primeiro lugar, porque esse formato, né, dessa região que vai aqui do Egito até a Mesopotâmia, ele lembra o formato de uma lua crescente, tá? Então, meio que um apelido que a região ganhou por causa do formato dela, né, do território que se estende do Egito até a Mesopotâmia. E ele tem esse nome crescente fértil justamente por causa da fertilidade proporcionada por esses grandes rios, como o Rio Nilo, o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Nós sabemos que, por exemplo, quando a gente estuda geografia e assim por diante, os rios eles têm uma característica que é uma vez por ano, tem, né, determinada, isso pode mudar de rio para rio, quando que isso acontece, mas uma vez por ano os rios enchem, certo? Eles alagam e eles espalham nutrientes nas suas margens, né, pelos territórios que estão perto. Ou seja, por causa dessas cheias que acontecem e que, né, aconteciam desde essa época nesses grandes rios, a partir dessas enchentes, desses momentos de cheia, os territórios ao redor desses rios se tornavam férteis, ou seja, bons ali para que fossem desenvolvidas culturas de plantação e assim por diante. Então, como que surgiu a agricultura? O primeiro passo para entender esse surgimento da agricultura que aconteceu no período neolítico é justamente entender o papel importante que esses rios tiveram, certo? Então, só para a gente entender, fechar essa primeira parte, esse entendimento, o crescente fértil é essa região entre o Egito e a Mesopotâmia, recebe esse nome porque ela lembra uma lua crescente e por causa da fertilidade proporcionada por grandes rios, certo? Bom, se a gente voltar aqui um pouquinho nos nossos tópicos, a gente vai ver que uma das coisas importantes do período neolítico foi o surgimento do sedentarismo, certo? E pessoal, veja bem, a gente tem, né, o entendimento hoje em dia, né, um adjetivo comum, tal pessoa é sedentária, por exemplo. Geralmente a gente usa essa expressão quando a gente quer falar que alguém não tem uma vida ativa, que alguém não faz exercícios e assim por diante. Bom, o fato é que nas sociedades contemporâneas aqui que a gente vive, todos nós somos sedentários. Todos nós, no sentido histórico da palavra. Por quê? O sedentarismo, ele é um estilo de vida que ele faz oposição ao nomadismo. Ou seja, se os nômades eram aqueles povos lá do Paleolítico que não tinham moradia fixa, o que são os sedentários? Ou o sedentarismo? O sedentarismo é o estilo de vida caracterizado justamente quando os grupos humanos têm um local fixo de moradia, eles habitam num lugar de maneira permanente e não mais de maneira provisória, eles não dependem mais de ficar mudando de território, certo? Veja bem, o nomadismo ele foi importante para a história da humanidade porque foi a partir do nomadismo que os grupos humanos foram se espalhando, saíram lá do continente africano e foram se espalhando e povoando o planeta Terra.
Mas o sedentarismo, ele foi um novo passo na história da humanidade, um passo muito importante, como a gente já vai ver, certo? E bom, eu acho que vocês já podem fazer uma relação aqui de qual que foi o fator determinante para o surgimento do sedentarismo, por esse estilo de vida que as pessoas tinham, daí moravam e habitavam em regiões em caráter permanente. Qual será que foi o fator determinante? Bom, a gente tem então a relação dos rios com o surgimento das primeiras cidades, dos primeiros assentamentos. Tá? Então, só para a gente fechar essa parte, aqui tem uma imagem do Rio Nilo, onde floresceu a civilização egípcia. A gente tem em destaque aqui o Tigre e o Rio Eufrates em suas regiões atuais. Aqui é uma imagem, né, uma foto atual do Rio Eufrates lá na Mesopotâmia. E o que isso tem a ver? Pessoal, uma das grandes invenções, grandes desenvolvimentos do período neolítico foi o surgimento da agricultura, pessoal. E o surgimento da agricultura, então, respondendo a pergunta que eu fiz agora há pouco para vocês, o surgimento da agricultura ele foi o que determinou a mudança de estilo de vida nômade para o estilo de vida sedentário. Por quê? Pense aqui comigo. No estilo de vida nômade, esse estilo de vida ele é caracterizado justamente porque o ser humano ele precisa se alimentar, ele precisa se abrigar e ele está lá em determinada região. Se a caça ou a coleta, né, então falando da caça de animais, a pesca também e a coleta de frutos, raízes, se isso fica escasso, ou seja, se acaba a caça e a coleta em uma região, o ser humano ele tem que ir para outra região, certo? Agora, digamos que um determinado grupo humano descubra a agricultura, ou seja, ele domina a técnica de plantar, né, e colher e, portanto, ele tem um acesso mais fácil ali à alimentação. Isso aí com certeza muda a vida da pessoa. Por quê? Ele não é mais refém justamente da caça e da coleta. Ele tem uma expectativa a partir do plantio que ele vai ter o alimento quando ele precisar. Ou seja, a agricultura ela foi esse fator determinante. Porque agora, a partir da descoberta da agricultura que se deu no período neolítico, o ser humano ele não tinha mais que necessariamente sair de tempo em tempo, mudando de lugar, mudando de região. Por quê? Agora, a partir da agricultura, ele consegue ter garantido ali o seu sustento. Bom, um fato é que o surgimento das cidades, por exemplo, também está ligado com o surgimento da agricultura, pessoal. Por quê? Veja bem, nos grupos humanos nômades, existia uma dificuldade, como a gente já estudou lá na época do período paleolítico, existia uma grande dificuldade para a sobrevivência. Por quê? Além de ter que sobreviver exclusivamente da caça e da coleta, que muitas vezes eram escassas, muitas vezes tinha pouca coisa para caçar e para coletar, o ser humano ele ficava ainda um pouco desprotegido em relação ao ambiente que ele estava inserido. Muitos animais perigosos, a gente lembra que lá no período do Paleolítico o ser humano convivia com a chamada megafauna, que eram grandes animais que representavam perigos muito piores para os seres humanos do que os que a gente tem hoje em dia, que ainda são perigosos, muitos deles. Mas o fato é que, a partir do momento que a agricultura foi desenvolvida, ela deu margem, ela deu a possibilidade do ser humano se estabelecer melhor num lugar, se proteger melhor num lugar e, principalmente, se multiplicar, crescer em número. Porque, veja bem, quanto mais comida eu tenho, e a agricultura ela tem como resultado direto uma melhor alimentação para os grupos humanos, quanto mais comida eu tenho, mais eu vou comer, mais tempo eu vou viver, mais filhos eu vou gerar, certo? Então, a partir do momento que a humanidade ela desenvolve a agricultura, a partir ali mais ou menos de 10 mil anos, em algumas regiões até 6 mil anos antes de Cristo, os grupos humanos vão crescendo. Então tem um aumento populacional. Esse aumento populacional, ele gera o quê? Ele gera o surgimento das primeiras cidades, meus queridos. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma imagem do sítio arqueológico da cidade de Jericó, que é a primeira cidade da humanidade
É o primeiro assentamento que tem características de cidades. Veja bem, tem uma rixa histórica ali, qual que foi a primeira cidade? Se foi Jericó, se foi Damasco na Síria. Veja bem, Damasco na Síria ela é a cidade antiga, a cidade mais antiga que ainda é habitada, certo? Mas o primeiro assentamento histórico, a primeira cidade que surgiu foi a cidade de Jericó, cerca de 8.000 anos antes de Cristo. Então já faz muito tempo, tá? Aqui nós temos algumas ruínas ali da cidade de Jericó. Tá? Mas enfim, como que teria surgido a agricultura? A gente já viu então que a agricultura ela foi determinante para a mudança do estilo de vida do nomadismo para o sedentarismo, mas como que teria surgido a agricultura então? Bom, a gente tem algumas teorias, a ciência oferece algumas teorias, algumas hipóteses, certo? E a teoria mais provável para o surgimento da agricultura, que se deu onde? Lembrem-se, se deu lá no Crescente Fértil, tá? Aquela região que ia do Egito até a Mesopotâmia, tá? Mas a teoria mais aceita sobre o surgimento da agricultura é a teoria que defende que o grupo das mulheres, lá nessa transição do período paleolítico para o neolítico, foi o grupo responsável por ter descoberto, então, a agricultura. Porque, veja bem, nos grupos humanos do paleolítico, naquela fase mais antiga lá da pré-história, existia uma divisão de trabalho, uma divisão de responsabilidade nos grupos humanos. Os homens, eles eram responsáveis pela caça e, evidentemente, pela proteção, né? Então eles guardavam os acampamentos e também faziam guerra contra outros grupos humanos e assim por diante. E as mulheres, elas ficavam mais no contexto dos assentamentos temporários ali, das aldeias, e elas eram responsáveis, além, evidentemente, de cuidar ali das crianças e assim por diante, elas eram responsáveis também por fazer a coleta de frutos e coleta de raízes. Ou seja, existem indícios, né, a teoria mais aceita hoje em dia na ciência é que essas mulheres que ficavam nos acampamentos temporários, justamente coletando raízes e frutos, elas que teriam observado o processo de se descartar restos de frutas e assim por diante e observar que ali nascia um novo fruto. Certo? Ou seja, as mulheres teriam observado que quando elas deixavam cair sementes em alguns locais, novas plantas surgiam depois de algum tempo. Tá? Então, gente, lógico, é a partir de muita observação. E essa é uma característica determinante do que é o ser humano. O ser humano ele se sobressaiu em meio à criação, em meio a todas as outras espécies de animais que existiam. Por quê? Veja bem, o domínio físico, digamos assim, o ser humano não tinha. Se comparar lá, por exemplo, com os animais da megafauna, tigre dente de sabre, mastodonte, mamute, assim por diante. Não tinha como. Agora, o ser humano tinha uma característica muito importante que era o quê? A razão, meus queridos, a racionalidade, certo? Então, a partir da aplicação da razão, por exemplo, que o ser humano conseguiu, no caso, as mulheres lá do Paleolítico conseguiram descobrir a prática da agricultura. Isso é uma aplicação da razão, pessoal. O que a gente pode pensar sobre isso? Bom, quando a gente pensa, por exemplo, no princípio de soberania, né, que é um dos princípios que a gente trabalha aqui na escola, a gente pode entender esse princípio de algumas maneiras. Lógico, primeiro, né, que Deus ele tem esse controle soberano da história e que ele dá as condições necessárias para que a gente descubra as coisas, mas também uma das características do princípio de soberania é justamente o raciocínio, gente. Aplicar o raciocínio, certo? Quando Deus ele coloca a potência, ele dá para a gente as características necessárias que a gente precisa para fazer descobertas, mas é nós que temos que fazer as descobertas. A história da humanidade nos mostra isso. As mulheres lá nesse período de transição entre o Paleolítico e o Neolítico conseguiram aplicar, né, a sua razão a partir da observação, a partir de prestar atenção na natureza, para conseguir descobrir essa coisa muito importante que foi a prática da agricultura. Lógico, isso aconteceu de maneira gradativa, aos poucos. Algumas regiões do planeta tinham desenvolver a agricultura antes, outras depois, mas o fato é que a agricultura realmente foi essa descoberta determinante e muito importante para a história da humanidade, certo? Bom, outra característica muito importante do período neolítico foi a descoberta da metalurgia, que ficou conhecida na história como a Idade dos Metais, que foi mais ou menos ali de 5.000 a 4.000 anos antes de Cristo. Veja bem, antes, como o próprio nome diz, Paleolítico, Neolítico, Antiga Idade da Pedra, Nova Idade da Pedra, as ferramentas que os grupos humanos usavam eram limitadas.
né? Então eles usavam pedras lascadas, ossos, madeira, certo? Mas foi a partir mais ou menos ali de 5.000 anos antes de Cristo que o ser humano conseguiu dominar o uso dos minérios, dominar o uso dos metais, certo? Então primeiro foi o cobre que foi descoberto, depois o bronze e depois o ferro. E a partir disso a gente tem evidentemente também um grande desenvolvimento na história da humanidade. Por quê? A partir da aplicação da metalurgia, as ferramentas se tornaram melhores, certo? Então, o trabalho na agricultura ficou muito melhor, os arados lá que os bois puxavam e assim por diante. Quando tu coloca o metal junto nesse tipo de trabalho, o trabalho ele rende muito mais. A questão militar também foi muito importante, porque um grupo humano que dominava a metalurgia, ele tinha uma vantagem militar muito maior do que um grupo que não dominava a metalurgia, certo? Por quê? O que é melhor? Será uma espada de ferro ou, né, só um pedaço de madeira para eu lutar, para eu proteger a minha tribo, certo? Então, a Idade dos Metais foi também um período muito importante que aconteceu dentro do período Neolítico, que também foi responsável por causar esses avanços nos grupos humanos e no modo como os seres humanos viviam. Por fim, pessoal, a gente tem uma grande invenção no finalzinho do período Neolítico, que também foi um marco na história, que foi o surgimento da escrita. Veja bem, a gente tem que fazer uma separação entre formas de registro e formas de escrita. Por quê? Já existiam formas de registro. O ser humano, desde lá do Paleolítico, né, da antiga Idade da Pedra, ele já deixava sua marca. Uma das formas de registro mais antigas, todos nós sabemos, eram as pinturas rupestres, aquelas pinturas que eles faziam nos paredões, dentro das cavernas e assim por diante. Mas essas formas de registro, elas tinham as suas limitações, meus queridos. Elas não conseguiam ou melhor, elas não conseguiam abranger toda a vida humana, certo? Precisava de uma forma de registro um pouco melhor. E essa forma de registro foi a escrita. Veja bem, a gente tem aqui, vocês estão podendo acompanhar comigo, o primeiro sistema de escrita complexo, certo? Que foi desenvolvida na Mesopotâmia, pelos sumérios, tá? Veja bem, pessoal, primeiro, né? O que a gente denomina escrita aqui? A gente denomina um sistema de registro que tenha letras, né, que formem palavras e conceitos. Não é mais um sistema de registro a partir de desenhos apenas. Não, são letras, palavras que significam coisas, certo? A escrita cuneiforme, ela tem esse nome por causa do objeto que era usado para fazer essa escrita, tá? Então, existiam as cunhas, que eram espécies de gravetos, certo? Que quem ia escrever pegava lá um pedaço de argila fresca ainda e ia fazendo essas marcas, certo? E aí produziam esse tipo de tablete de argila escrito aqui com esses registros que a gente tem aqui na imagem, certo? Isso aqui é um tablete de escrita cuneiforme, tá, pessoal? Veja bem, existem vários tipos de sistema de escrita, tá? A gente atribui aos sumérios da Mesopotâmia o primeiro, porque foi o primeiro tipo de escrita bem complexo que surgiu na história da humanidade, certo? E por que, enfim, que surgiu, né, a escrita cuneiforme? A gente já sabe da importância dela, mas no começo a escrita também tinha um caráter muito importante para outra coisa que estava sendo desenvolvida na época, no final do período Neolítico, que é o desenvolvimento do comércio pessoal. Quando os seres humanos eles se sedentarizaram, eles começaram a fazer trocas comerciais mais intensivas. Porque, por exemplo, agora, já que eu produzo o meu próprio alimento, aquilo que sobrar eu posso comercializar. E como é que eu vou registrar esse comércio que eu faço? Os desenhos que a gente usava antes lá no período paleolítico, eles não são suficientes para isso. Então eu preciso desenvolver um sistema de escrita que vai me proporcionar fazer esses registros comerciais, certo? Interessante, né, que a Mesopotâmia, a gente já viu que, por exemplo, na região do Crescente Fértil foi onde surgiu a agricultura, foi onde surgiu também a primeira cidade, que foi Jericó, foi onde surgiu o primeiro sistema de escrita complexo, que foi a escrita cuneiforme. Não é à toa que também na história a Mesopotâmia é chamada de o berço das civilizações, porque muita coisa realmente começou lá, certo? Mas a gente também tem outros tipos de escrita famosos que foram desenvolvidos durante o período Neolítico, como, por exemplo, os hieróglifos, né? Ou como
o nome, né, essa palavra hieróglifo significa escritos sagrados, porque tinha, né, uma questão religiosa ali nessa escrita dos egípcios antigos. Os hieroglifos, ou hieróglifos, eles também eram um sistema de escrita muito antigo, certo? E veja bem, pessoal, a escrita, por mais que ela tenha surgido por questões comerciais e assim por diante, ela também foi muito importante para a história da humanidade, porque ela representou uma verdadeira vitória sobre o tempo. Pense aqui comigo. Antes da invenção da escrita, da gente ter um sistema bom de registro, tudo aquilo que eu fazia morria junto comigo, certo? Por isso que eles tentavam lá fazer os desenhos nas paredes da caverna, porque os grupos humanos tentavam de alguma maneira passar o seu conhecimento, a sua cultura para as gerações futuras. A partir da invenção da escrita, pessoal, isso tudo muda. Por quê? Agora eu posso registrar de maneira complexa e rica, com muitas informações, tudo aquilo que eu sei, certo? Então, a invenção da escrita, lá no período neolítico, no finalzinho do neolítico, ela realmente foi muito importante para a história da humanidade, certo? Não é à toa que, a partir do desenvolvimento da escrita cuneiforme, né, vamos voltar aqui, quando a escrita cuneiforme foi desenvolvida entre 4.000 e 3.000 anos antes de Cristo, esse limite aí de 3.000 anos antes de Cristo é quando a gente marca na história da humanidade, na nossa linha do tempo, é quando a gente marca o final da pré-história, certo, pessoal? Então, a linha do tempo da humanidade, ela é dividida entre pré-história, Idade Antiga, Idade Média, assim por diante, certo? A pré-história é dividida entre Paleolítico e Neolítico. E o Neolítico, ele acaba quando? Quando que a gente acaba com a pré-história e começa a Idade Antiga na história da humanidade? Com o surgimento da escrita. Justamente porque essa invenção foi muito importante para o que viria depois nos outros períodos históricos. Evidentemente, pessoal, o surgimento da escrita também é um grande exemplo sobre como que a gente como que o ser humano é capaz de, aplicando esse princípio de soberania, ele é capaz de descobrir e criar grandes coisas, certo? Se não fosse o desenvolvimento da escrita, a história da humanidade não teria se desenvolvido da mesma maneira que se desenvolveu. Então, a gente vê o princípio de soberania muito forte nisso aqui. Por quê? De dois motivos. Primeiro, porque Deus, desde lá do último período glacial e das mudanças que aconteceram lá do surgimento dos vales fluviais e assim por diante, ele dá, a partir do seu controle soberano da história do planeta, ele vai dando as condições para que o ser humano vá fazendo essas descobertas. E como que o ser humano consegue fazer essas descobertas? Aplicando a sua razão, certo? Que é a característica que diferencia a gente das outras partes da criação. É a razão, pessoal, a inteligência. A escrita, que aconteceu no finalzinho do Neolítico, ensina isso pra gente, certo? Bom, essa foi a nossa aula sobre o período Neolítico, tá? Foram as principais características e acontecimentos do período Neolítico, que foi o que então, só pra gente relembrar? Foi o processo de sedentarização a partir da criação da agricultura, surgimento das cidades, descoberta dos metais e a criação dos primeiros sistemas complexos de escrita, como a escrita cuneiforme e a escrita hieroglífica do Egito Antigo. Ok? Reflita aí sobre isso e a gente continua então a nossa viagem pela história da humanidade no nosso próximo vídeo. Abraço!